para tudo que você tá fazendo agora, porque semana passada aconteceu o debate do século, que é um debate que eu não esperaria que fosse acontecer. Eu já promovi algo parecido no TikTok na época que eu tava lá, que eu fiz um terraplanista e um criacionista debaterem entre si, que eu achei maravilhoso aquilo. Só que agora aconteceu em escala maior, que a gente tem o terraplanista mais negacionista que existe debatendo contra uma pessoa aqui, um pastor, que eu não sei se ele é criacionista ou não, porque tem diferença entre você ser cristão e criacionista, tá? Não necessariamente para você ser cristão você precisa ser criacionista, mas foi incrível. Gente, foi a 7ª arte esse debate. E eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu fiquei assim... Gente, eu jamais vou perdoar esse terraplanista, que já é bem conhecido aí pelo pessoal que faz divulgação científica, porque ele me fez concordar com o Marcus Eberlin. Eu olhei assim, gente, o Marcus Eberlin, ele não é tão burro. Ele sabe pelo menos essas coisas. Que é coisa de física básica, coisa que um terraplanista não sabe. Eu quero que vocês tenham um deleite de ver como é a lógica de um terraplanista, tá? E aqui eu não tô nem ridicularizando a pessoa, mas o quão você precisa não saber para ser terraplanista. É isso que eu quero dizer. O quão defasado cientificamente essa pessoa tá, a mente dela tá, porque são conceitos, são ideias, são pensamentos que remontam a muito tempo atrás. Vai ficar muito parecendo que eu tô atacando o cara, alguma coisa assim, porque pra mim esse cara é a personificação do terraplanismo, que é o Vitor alguma coisa, como é que é o nome dele? Sei lá, é Vitor alguma coisa, Vitor Pimenta. Mas eu quero que vocês entendam só que quando eu estiver fazendo críticas aí, chamando, sei lá, o cara de burro, não sei o quê, porque inevitavelmente eu vou fazer isso. Mas não tratem como se fosse a pessoa, mas a ideia, cara, é tão burro que você fica em choque, eu fico em choque. Eu não consigo entender como alguém é capaz de levar isso a sério. Mas sem mais delongas, deixa eu mostrar esse vídeo pra você que é um deleite, tá? Vamos lá, aqui do TikTok Teog Silva OFC, que eu não conheço. Vamos lá. Ó, primeira parte. 2 minutinhos de vídeo, mas é os 2 minutinhos mais engraçados da minha vida. O que isso tem a ver com terra plana? Porque se o Sol está em movimento, o Sol retrocedeu. Deus fez o Sol recuar 10 graus, igual como Josué, o Sol parou. Porque é ele quem está em movimento. Tá, deixa eu explicar aqui o que ele tá falando. Existe uma passagem bíblica, que eu não sou perito em Bíblia, eu nunca li de fato, que fala que Deus fez o Sol parar ou retroceder por não sei quanto tempo. Então, na visão dele, se o Sol retrocedeu, é porque a Terra tá parada, o Sol tá em volta, o Sol voltou, o Sol ficou parado, alguma coisa assim. Então, todo o movimento que existe é o Sol que tá tendo movimento, não a Terra. E isso corrobora, do ponto de vista dele, com o modelo do terraplanismo. Porque, de acordo com os globalistas, né, que é a pessoa que tem o ensino fundamental completo, é foda. A gente diz, né, que o Sol tá parado e a gente tá circulando em volta dele. E aí, percebam que, gente, isso é um bagulho tão simples que quem vai falar pra ele que tá errado é o Marcus Eberlin. E o Marcus Eberlin é defensor de design inteligente. Mas isso só mostra que o Eberlin não é burro em todas as áreas. E aqui eu tô falando especificamente do Eberlin, porque o Eberlin pra mim é um ser incrível. Vamos lá, ó. Deixa eu interferir um pouquinho agora, Por favor, Vitor, Eberlin. eu não tô aguentando. Vá. Depende do referencial, Vitor. Ô, meu... Exatamente, no estudo de qualquer movimento depende do referencial. Porque do mesmo jeito que no meu ponto de vista eu estou parado e um carro está andando, eu consigo descrever o movimento dele variando no tempo, para o cara que está no carro, se ele estiver lá em movimento retilíneo-uniforme, alguma coisa assim, ele pode descrever o movimento dele parado enquanto eu estou andando. Não é como se de fato eu estiver em movimento gastando energia para me movimentar. Não, eu estou falando sobre descrição do movimento, tá? E previsão dele também, que é o caso da dinâmica. Mas perceba, tanto o modelo de a Terra parada e o Sol movimentando, e o Sol parado e a Terra movimentando, quando você olha do ponto de vista de um para outro, tem movimento relativo, que é movimento de um em relação ao outro. Que é justamente isso que o terraplanista nega. Para ele, não existe movimento relativo, só existe movimento absoluto. Então, se eu estou vendo o Sol se mover em relação a mim, é porque de fato eu estou parado e o Sol que está se movendo. Continuando.
Isso foi explicado. Qual é o referencial bíblico? Não entendi. É a palavra... Bíblia- Não, aí é Deus falando, assim, pô. Não temos referencial absoluto de posição no universo. Oxi. A gente não sabe o que está estático, o que está em movimento. Não sabemos. Qual é o... Muito bem colocado pelo Marcus Eberlin, né? Coisas paradas em movimento, tudo depende do referencial. Posições dependem do referencial. Variações da posição também depende do referencial. A velocidade depende do referencial. A aceleração depende do referencial, porque tem referenciais inerciais ou inerciais, tem um monte de coisa. Posição, velocidade, aceleração é Galileu. Isso é Galileu barra Newton. Não precisa ir mais longe que isso. O referencial do Do autor Ezequias. bíblico quando ele menciona que o sol retrocedeu, que ele parou? Em Qual o Josu- referencial? Em Josué, quando o sol para, ali é Deus falando. Qual o referencial? Ele está falando para os homens. Qual o referencial? De O referencial é Deus. estático. Se é ele que está fazendo Referencial o estático. sol parar. Não, referencial Você tá, estático. você tá querendo dizer que Josué viu o sol parar, então a terra que parou. Não, eu tô querendo que você me diga o que você acha, qual foi o referencial que referencial o escritor divino. usou para dizer que um parou, o outro andou. Qual é o referencial que ele está usando? Porque ele tem que usar algum, senão você não consegue descrever movimento. Qual é o referencial que o autor bíblico usou? Outra coisa importante que o Eberlin falou. Você não consegue descrever movimento se você não utilizar um referencial. Ponto. Isso tá certo. Isso é maravilhoso. Cara, Eberlin, eu não consigo expressar o quão eu fico em choque com o Eberlin falando coisa certa, porque eu só vi o Eberlin na minha vida falando merda. Assim, Eberlin, você sabe física básica. Eu tô surpreso. De verdade. Eu tô falando aqui, o referencial aqui é o próprio Deus que informou isso. Não tem como um referencial ser um ser divino, tá? Porque eu disse que no vídeo anterior eu defini o que é um referencial, né? Referencial é um corpo rígido que está munido de instrumentos de medição de tempo e espaço. É isso. Isso é um referencial. Se você acredita em um Deus, seja lá qual for, normalmente essa divindade não é um corpo rígido que está munido de coisas para fazer medição. Ó, pessoal, peraí. O Nós vamos ter que parar um referencial pouquinho. é quem Isso. percebe o movimento. Então, O referencial é quem percebe o movimento, de fato. No caso, quando o movimento não está acelerado. Mas beleza, deu para entender. Eu tô acelerado, eu mesmo percebo que eu tô acelerado porque eu sou meio que jogado para trás, sabe? Quando você tá saindo com o carro, alguma coisa assim, trem, metrô, sei lá, avião. Quando você tá indo para frente, você sabe que você tá acelerado porque você tem alguma coisa te jogando para trás. Mas quando o movimento é uniforme, né? Não tem nenhuma aceleração atuando, você só percebe o movimento quando o movimento de terceiros, digamos assim, quando você é o referencial, você está olhando outra coisa. O referencial inercial ele não percebe o próprio movimento, quase que por definição, porque o espaço para ele é isotrópico e homogêneo isotrópico e homogêneo, é isso aí. vale a pena você estudar um pouquinho sobre a teoria do movimento. Só que parece que você odeia o Newton. E o Newton é o pai do estudo sobre os movimentos. Não! Acredita que não? Esse terraplanista odeia Newton. Parece que fala que Newton era feiticeiro, alguma coisa assim, pagão. Se eu não me engano, Newton era cristão, mas ele era de uma vertente do cristão meio loucona lá, que acreditava nos bagulho tipo alquimia e não sei o quê. Newton era alquimista, não sei se vocês sabem, mas isso é muito legal. Ele procurava mensagens subliminares dentro da Bíblia e não sei o quê, nunca achou nada, né? Mas você não precisa estudar Newton. Se você odeia Newton, né? Você não precisa estudar Newton para entender essas coisas, porque vem de Galileu. A relatividade do movimento vem de Galileu, não de Newton. Aquele princípio da relatividade, né? Que é um dos princípios da mecânica, eu acho que foi o 7º ou 8º princípio que eu citei naquele vídeo, acho que foi o 7º, acho que nem tem 8º lá naquele outro vídeo. Eu falo justamente sobre o princípio da relatividade. E o princípio da relatividade não é Newton, é Galileu. Então essa questão de referencial, etc., é Galileu. Não importa se você odeia Newton ou não, estuda Galileu. Você veio aqui, você deve ter vindo de carro, de Uber, de alguma condução. Essa condução se movimentou, ela se deslocou no espaço. Todo deslocamento no espaço obedece à teoria newtoniana. Então, como você sabe que você está 100 por hora? Devido ao seu referencial. A pergunta do doutor é a seguinte: como você sabe que o Sol parou? Como você sabe que o Sol retrocedeu? Isso é um fenômeno que é visto daqui. Ou seja, o referencial é terrestre. Mas seja como for, de novo, isso não prova que a Terra é plana. Cara, que vídeo bom.
Agora vamos para um segundo vídeo, tá? Esse aqui vai ser... Eu juro que vai ser o último, tá? Mas é porque eu amei esse debate. Esse debate, como eu disse, foi um deleite. Vamos lá, vamos começar, ó. O senhor conhece o modelo da Terra plana? Bom, vocês não se entendem, né? Entendemos. Então A gente teve a FlashCon ontem. Deixa eu falar sobre a FlashCon, rapidinho. Como vocês sabem, né, eu tava em São Paulo, eu fiquei lá no evento de desordem e dinâmica em sistemas fortemente correlacionados, e um dia depois que eu fui embora começou a conferência de Terra plana. Se eu tivesse ficado mais um dia eu tinha ido só pra ver como é que é. Mas só que é engraçado, eles não revelaram onde iria ser, eles não revelaram nas redes sociais, justamente porque sabiam que, porra, se eles revelassem, muita gente ia lá encher o saco. Porque, sim, óbvio, qualquer pessoa com 2 neurônios funcional ia encher o saco desse pessoal, mas tudo bem. Ah, mas uma coisa, esse pessoal realmente, eles não têm modelo, tá? Eles não têm modelo. O que eles falam que eles têm modelo, mas se você pergunta pra um é de um jeito, pergunta pra outro de outro jeito, então eles não têm nada, eles não têm nada. Tá Como bom. é que a gente não se Então entende? tem que avisar para esse pessoal dessa FlashCon que existem modelos de Terra plana diferentes. Então Certo. tem modelo da Terra plana que o Sol é parado, tem modelo da Terra plana que o Sol gira de um lado para o outro, tem modelo da Terra plana que o disco gira. Eu não sei se você sabe, vocês já passaram te avisando, mas existem terraplanistas Sim. que enxergam modelos diferentes. Você sabia disso, né? Sei, é por isso Ok. que a nossa base é bíblica. O terraplanista raiz, a base é bíblica. Deus cria o firmamento e coloca nas alturas. É uma estrutura sólida lá em cima. Nossa, nessa hora o Marcus Eberlin deve estar se corroendo, porque o Marcus Eberlin, ele pode ter todos os defeitos do mundo, ser negacionista de evolução e etc, mas ele não é terraplanista. E ele suporta seu negacionismo na evolução baseando-se na Bíblia. Porque pra ele, uma ciência tá certa quando a ciência concorda com a Bíblia. Então ele vê um terraplanista, que pra ele é o ápice do negacionismo, falar que também se baseia na Bíblia para sustentar o próprio ponto de vista, mancha o lado do próprio Marcus Eberlin. Ai, vamos lá. Deus cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. Josué pede para o sol parar. No texto de em Isaías, na história de Ezequias está lá doente, né? Já perto de morrer. Ele pede a Deus para lembrar dele. Oh, meu Deus, por favor, né? Seguir seus mandamentos, seguir sua palavra. Não me deixe aqui na solidão, não é isso? E pede para Deus. Isaías vai e fala: você quer um sinal do seu milagre aqui agora? Ezequias é curado e ele pede o quê? Que o Sol retroceda. E aí agora? Esse aqui é o corte anterior àquele que a gente tinha visto, boto fé. O sol Mas retrocedeu? o que isso tem a ver com Terra plana? Porque se o sol está em movimento, o sol retrocedeu. Se o Sol está em movimento, o Sol retrocedeu. Portanto, a Terra é plana. Mas assim, o que eu quero mais mostrar com esse vídeo é que uma coisa que acontece muito nesse pessoal terraplanista é que eles não têm uma base nenhuma de conceitos básicos de física. Eu não vou falar nem de matemática, mas conceitos. Não vou falar de matemática, não vou falar de fórmula, não vou falar de equação, mas conceitos, sabe? Saber o que é um referencial, saber que o movimento é relativo, saber esse tipo de coisa. Gente, isso já desmonta qualquer terraplanista, pelo visto. Mas assim, de qualquer forma, eu achei esse debate... Eu vou parar ainda para assistir esse debate todo na íntegra, porque deve gerar muito conteúdo desse tipo de coisa. Mas chega a ser meio karmático. Logo, o Marcus Eberlin ser o host, ser o cara que tá intermediando esse debate. Como eu disse, eu não vou falar a respeito do pastor aí, porque eu não conheço esse pastor, eu não tenho nada contra ele. Se tá contra um terraplanista, é meu aliado. Não, brincadeira. Se tá contra um cara terraplanista, então é porque... Porra, se você é contra o terraplanista, é porque você tem mais neurônio funcional, né? Você manja mais que ele, pelo menos o básico de ciência. Como eu havia falado, o cara não sabe física básica. E quando eu falo física básica, que a pessoa não sabe, eu não tô nem falando daquela física formalzinha, do jeito que a gente entende quando a gente vai pra escola, que a gente faz provinha e não. Eu tô falando mais do sentido de enxergar o mundo mesmo. Porque todo mundo já teve aquela ideia de quando, sei lá, você tá parado e outro carro começa a andar e você acha que você que tá andando, você fica meio, deixa eu frear aqui, alguma coisa assim. Todo mundo já teve alguma coisa assim.
Isso é a demonstração que o movimento é relativo. Você vê o seu arredor mexer, você acha que você que tá mexendo. É relatividade do movimento. Quando você tá muito lento e um carro passa rápido por você, é a mesma coisa daquele carro tá muito lento e você passar rápido pelo carro. Isso é relatividade do movimento também. Mas assim, tem algo que me espanta, porque esse pessoal tá crescendo. E uma coisa que você vai ver sempre do modus operandi desse pessoal do negacionismo, principalmente no caso da Terra plana, é que eles vão pegar todos os eventos históricos assim da ciência, né? Por exemplo, criação das leis de Newton, né? Criação/descoberta das leis de Newton, termodinâmica e não sei o quê. Ou eles vão negar, ou senão eles vão manipular para tentar corroborar com o ponto de vista deles. Porém, eles não sabem. Uma coisa que acontece, por exemplo, o Super Xandão, ele querendo falar sobre termodinâmica, falando que a termodinâmica mostra que a Terra não é esférica, mostra que a Terra é plana, e não sei o quê. Ele não sabe termodinâmica. Ele não sabe os conceitos básicos de termodinâmica. E se você for ver ao longo da trajetória desse pessoal, para eles justificarem as coisas que acontecem, eles têm que inventar uma bola de neve de desculpa esfarrapada para conseguir justificar o modelo deles. Pergunta para eles duas coisas que vai desmontar eles. De que é feito o Sol? Vocês vão ver que eles vão tentar te dar um monte de coisa que não tem nada a ver. E pergunta de que é feito o domo. Porque uma coisa que acontece, e obviamente o terraplanista não vai saber disso, é que qualquer objeto emitindo ou refletindo luz, a gente consegue entender qual que é a composição dele. Por várias técnicas de, por exemplo, espectroscopia, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mas aí eles não vão saber esse tipo de coisa e beleza, né? Fazer o quê? Aí eles vão falar de um monte de testes nucleares que tentaram fazer, que bateu no domo, as bombas e não sei o quê. Balela. 2 minutos de pesquisa no Google, você consegue desmontar esses caras. Ah, e uma coisa. Na verdade, eu sinto que eu demorei pra falar desse tipo de coisa. Existem, de fato, alguns questionamentos básicos que a gente tem a respeito de física, que esse pessoal pode levantar e falar, porra, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas esses questionamentos básicos, eles são importantes pra você se fazer, não se ache burro, mas existem lugares que você pode tirar dúvida com isso. E aqui eu não tô falando de, divulgador científico, alguma coisa assim. Eu tô falando do Pergunte ao CREF. CREF é o Centro de Referência e Ensino de Física aqui no Brasil. E aqui eu tô fazendo propaganda mesmo. Eu acho maravilhoso o trabalho que eles fazem. E se você tiver uma dúvida cabeluda, assim, uma coisa que não sai da sua cabeça, desde o nível básico até o nível, sei lá, doutorado, você é um fodão em física, mas tá com uma dúvida aí, pode mandar pra eles lá, eles respondem pergunta de todos os níveis. Eu vou deixar o link aqui. Esse aqui é o Pergunte ao CREF. Muito bonitinha o site deles, tá? Eu vou deixar alguns exemplos aqui de perguntas cabeludas que eles responderam. Mas é isso, é um tipo de coisa que você pode fazer. Quando um terraplanista, alguém assim, te fizesse esse tipo de pergunta e você, pô, real, eu nunca tinha pensado nisso. Primeiro, tenha a humildade de saber que você não sabe responder ele e tá tudo bem. Você não saber responder um terraplanista não significa que, portanto, o terraplanismo tá certo e o globo tá errado, tá? Significa só que você não sabe responder, ponto. Tá tudo bem. Porque uma coisa que esse pessoal faz muito é apelar pro senso comum. E não necessariamente o senso comum está certo. Por exemplo, o Sol se mover. Você apelar pro senso comum, falar que o Sol se move, tá. Quando a gente olha num referencial exterior, você vê que quem tá se movendo, na verdade, é a Terra, né? E outra, quando eles começarem a falar termo difícil demais, alguma coisa assim, pesquisa o que esse termo difícil significa. Pede pra eles te definir esse termo difícil, porque eu já vi tanto terraplanista, por exemplo, falando de plasma sem nem saber o que é plasma. Chega a ser um pouco cômico. Terraplanista pra mim deveria ser um tema de pesquisa em psicologia, sabe? Por que alguém é motivado a se tornar terraplanista? Por que tem ali por trás, sabe? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Pra mim, como eu disse, esse vídeo foi maravilhoso. Eu me diverti muito gravando isso aqui. Gente, terraplanista passando vergonha, terraplanista mostrando o que é ser terraplanista, pra mim é sempre maravilhoso. E, de verdade, eu queria muito, muito que esse vídeo chegasse a algum terraplanista. Vamos ver se... Porque eu queria, de fato, conversar com o terraplanista pra ver como é que é a ideia. No mais, tentarei voltar agora à programação normal. Aqui no Rio vai ter um feriadão, vou gravar um monte de material. E é isto. Fiquem em paz e tchau, tchau.